Vamos estar estudando nesta manhã alguma coisa que eu considero muito importante, porque estamos vivendo dias em que o ataque do inimigo se acelera em relação ao povo de Deus. Estamos percebendo ataques em todos os aspectos, em todas as áreas, na estrutura de uma nação, como no poder cultural, social, político, enfim. Satanás está atacando todas as áreas, mas Deus governa esta terra. Ele está no governo de tudo. E isso tem que ficar muito forte dentro de nós. Nada está fora do seu governo. Ah, pastor, mas está tendo umas manifestações no Chile, mais de 1 milhão de pessoas fazendo protesto contra o aumento. Na verdade, o aumento é só gota d'água. O que a gente vê, que parece que é por conta de aumento, não é nada disso. Igual o 2013 aqui, o aumento da passagem de 20 centavos. Vocês acham que foi por conta dos 20 centavos que houve aquela quebra-quebra no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro? Não foi. Aquilo ali é outra coisa. Aquilo ali tem por trás aí um projeto que foi traçado em São Paulo, com aquele fórum de São Paulo que envolveu os grandes ditadores da América do Sul. E eles estão colocando uma instabilidade na própria América. Vocês podem perceber que o Peru, a Bolívia, o Chile, a Argentina e outros países da América do Sul vão entrar nesse clima de perturbação, porque o inimigo está trabalhando, agindo, fazendo os seus planos, mas o poder de Deus contra ele é para frustrar os planos do inimigo. Ele pode conseguir êxito em determinadas áreas, mas Deus está no controle de todas as coisas. Então, nós queremos, nesta manhã, estudar com vocês esta lição, porque ela tem como base um texto muito rico, muito lindo, de 2 de Reis, e capítulo 6, os versos 8 a 17, que o rei da Síria estava em guerra contra o rei de Israel. E após ele consultar os seus oficiais, escolheu um determinado lugar para armar o seu acampamento, para atacar o rei de Israel. Mas, como ele esperava que o rei fosse passar por ali, o rei não aparece, ele ficou desconfiado. Então, o profeta Eliseu mandava sempre um recado para o rei de Israel. Dizia assim, não passe ali pelo Salgueiro, não passe ali por Mutuapira, não passe ali pelo Coelho, não passe ali por Apolo 3. Então, todas as vezes que Eliseu dava esse recado para o rei não ia. E diz a Bíblia que isso ocorreu por várias vezes, levando o rei da Síria a ficar desconfiado de que alguém dos seus estava traindo, estava dando a dica. Havia alguém que fazia gol contra dentro do grupo do rei da Síria. Mas um dos seus soldados, dos seus comandados, chega para ele e diz, senhor, não é isso que está acontecendo. Não é que tem alguém aqui que está entregando o ouro para o bandido. É que tem um profeta lá em Samaria, e esse profeta sabe tudo o que está acontecendo, até aquilo que o senhor fala lá no seu quarto de dormir. Então, quando o senhor fala, o profeta sabe e fala para o rei de Israel. E o rei de Israel, então, não passa pelos lugares que o senhor armou o seu exército para atacá-lo. Então, o rei, na mesma hora, falou assim, então faça o seguinte, reúna aí um grande exército e tragam-me este homem. E aonde que ele está? Ele está lá em Dotã. Então, a galera foi para lá, um grande exército, e cercaram a cidade, a planície que ficava entre as colinas de Samaria e as cordilheiras do Carmelo, a cidade de Dotã. E ali sitiou aquela cidade, cercou aquela cidade. Pela noite, pode ler o texto, que ele, pela noite, ele fez exatamente isso. E fizeram saber, dizendo que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros em grande exército, os quais chegaram de noite. Chegaram de noite. Satanás sempre trabalha nas trevas, no escuro,
camuflado, para ninguém ver, mas Deus está vendo todas as coisas. Aconteceu, então, que quando chegaram lá, o jovem secretário do profeta Eliseu, o seu moço, acordou bem cedo e, quando chegou do lado de fora da casa, ele percebeu que toda aquela cordilheira estava cercada, todo aquele lugar estava cercado. Nesse momento, ele ficou apavorado. Ele entra correndo e fala para o profeta: ai, meu senhor, o que vamos fazer? Nós estamos perdidos, porque estamos cercados por um grande exército. Eliseu, muito calmamente, muito seguro, e uma das coisas que é importante na vida do crente é ter segurança. A segurança é em Deus. E não adianta fantasiar essa segurança, porque a insegurança está lá dentro. E a gente há de manifestar ela em qualquer momento da nossa vida. Mas quem está seguro também vai manifestar essa segurança. Ele disse: meu filho, não fica preocupado não. Está nervoso por quê? Maior são os que estão conosco do que os que estão com ele. Olha que incongruência. Um exército cercando, ele só tem eu, o Senhor. Como é que o Senhor diz que mais são os que estão conosco do que... Quem que está conosco, Senhor? Eu estou conjecturando. Quem que está conosco? Se tem um grande, lê o texto, um grande exército nos cercando. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Se você guardar só esta palavra, meu irmão, você já vai sair daqui abençoado nesta manhã. Se você acha que o inimigo vai destruir, que macumba vai pegar em você, que vai se manifestar demônios para atacar você, que vão fazer artimanhas contra você, maior são os que estão conosco. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e o livram. Nesse momento, o rapaz, não entendendo obviamente nada, isso mostra aqui o livramento de Deus nos planos do inimigo. E nesse momento, o profeta percebe que o rapaz não tinha uma visão do espiritual. Porque o mundo espiritual é invisível mesmo, isso é óbvio, é lógico. Nós não vamos conseguir ver anjos do nosso lado. Muito raramente Deus pode mostrar alguém. Até na Bíblia nós temos isso. Mas, a rigor, nós não estamos vendo. Mas nós temos essa confiança. Nós não estamos vendo os exércitos de Deus agindo, atuando na terra, mas está acontecendo isso. Você crê nisso? Então, se o jovem não está percebendo isso, porque a visão dele é muito circunstancial, a visão dele é muito tacanha, é muito terrena, é uma visão muito circunscrita ao que ele está vendo. Nós precisamos enxergar além daquilo que a materialidade nos permite ver. A gente tem que olhar para o espiritual também. A vida não é só material. Há uma vida espiritual. Há anjos de Deus, há proteção de Deus, há coisas que estão acontecendo no mundo espiritual que não nos são sequer reveladas, mas que estão acontecendo. O mundo espiritual não está parado, está em movimento. E aí o profeta, então, falou assim: eu vou pedir a Deus, imagino eu, vou pedir a Deus para abrir os olhos desse moço. Porque com esses olhos que a gente tem aqui, a gente gosta muito de olhar a mulher dos outros, a gente gosta muito de olhar o defeito do outro, a gente gosta muito de olhar o sucesso do outro, mas a gente não olha para as coisas espirituais. Porque não se pode ver com esses olhos carnais. Então o profeta teve que olhar para Deus abrir a visão espiritual. Isso para mim me ensina uma coisa muito linda. Às vezes nós temos uma visão muito da nossa vida, da nossa circunstância, do nosso mundinho. E Deus quer nos mostrar coisas grandes, a gente precisa enxergar coisas maiores. Nós precisamos ter uma visão, um update, olhar para frente, olhar para o futuro. Tanto que a Bíblia diz que os jovens terão visões. Parece que isso não está se cumprindo muito. E às vezes estamos tendo uma visão diferenciada do que Deus propõe para nós. Então, Deus usou o profeta Elias, e isso o profeta Elias orou: peço que abra os olhos do moço para que veja. Significa dizer que ele não estava vendo.
Significa dizer que há crentes que não conseguem enxergar o agir de Deus na sua vida, a proteção de Deus, e fica se lamuriando, se reclamando, fica até mesmo se maldizendo. Deus não me ama, Deus não me quer. Meu irmão, se Deus não te amasse, você já estava morto. Deus tem protegido você de balas perdidas, de assalto, de acidente, de incidente. Deus tem guardado você, você nem sabe. Porque às vezes nossos olhos estão tão fechados que a gente não consegue perceber. Então a gente tem que orar hoje. Senhor, abra meus olhos para eu ver a tua proteção. E às vezes a gente quer ver algo sobrenatural, como viu esse garoto. Nem sempre a gente vai ver algo sobrenatural. Nem sempre você vai ver um anjo voando. Você vai ver coisas circunstanciais mesmo. O que não pode é a gente focar nisso. Veja bem, Deus manda Jeremias descer. E eu cheguei em casa ontem, depois de eu receber essa revelação aqui na consagração dos idosos, eu fui para casa ontem e pude anotar ainda. Quando Deus fala para o profeta Jeremias, e veio, diz o texto assim, e veio a palavra do Senhor a Jeremias. Veio. Então Deus falou com ele, Jeremias, levanta-te, desce à casa do olheiro, e lá eu vou falar com você. Aí eu aprendi ontem que Deus fala quando Ele quer falar, e fala como Ele quer falar, e fala que vai falar. Repita comigo, Deus fala que vai falar. Aí quando Deus falou para Jeremias, Deus falou assim, ó, Jeremias, eu vou falar com você. Mas o senhor já está falando. Não, mas eu quero falar com você. Quem quer que Deus fale com a sua vida? Deus fala com ele. Então o que eu falo? Primeira coisa, levanta-te. Segunda coisa, desce. Mas aonde? Na casa do olheiro. Deus não mostrou para ele um exército de anjos. Não, Deus mostrou para ele um homem amassando barro. Para ele entender que nem sempre nós vamos ter uma visão de anjo nos cercando. Vamos ver um homem amassando barro, mas a mensagem profética está ali, porque Deus estava falando com ele. Está vendo isso aí? Pois é, eu te trouxe aqui porque Deus não vai falar no lugar que a gente quer. Deus vai falar no lugar que Ele estabelece. Deus não vai falar na condição que a gente pré-estabelece. Deus vai falar na condição que Ele estabelece. Então Ele falou, levanta-te. Ou seja, Deus estabelece uma posição para falar com a gente. Deus não fala com caídos. Deus não fala com caídos. Por isso que Deus vai, levanta-te. Não quero dizer que Jeremias estava caído, mas eu estou fazendo uma ilação aqui, para você entender. Então, levanta-te e desce. Às vezes é melhor a gente descer do que subir. Porque quando a gente desce, a gente cai aos pés daquele que subiu para sempre, que é o Senhor Jesus. Então Deus tem um plano. O texto nos remete a entendermos algumas verdades que estão implícitas aqui. Primeira verdade. Se Eliseu sabia todos os planos do rei, é claro, é óbvio que esse plano também ele sabia. O rei planejou cercar. E vocês acham que Eliseu não sabia? Se ele sabia todos os planos do rei da Síria, por que ele não saberia desse? Eu acho que o rei deu um lapso na sua memória. Ele falou assim, não, vamos reunir, vamos cercar lá. E ele não sabe que do outro lado, lá na colina de Dotã, estava lá o profeta que sabia desse plano e ficou logo preparado. Dormiu. Diga assim, dormiu. Ele não ficou roendo as unhas, ele não ficou andando de um lado para o outro, arrancando os seus fiapos de cabelo. Ele dormiu. Por quê? Porque quem está seguro em Deus, levanta, deita e dorme e acorda. Eu me deitei e acordei porque o Senhor me sustentou. Então, ele sabia os planos do rei por revelação divina. Como não saberia então este plano? Segunda verdade que eu entendo aqui no texto, o inimigo pode ser muito inteligente, mas só Deus é onisciente. Então, com toda a sua inteligência, fala, prepara então um plano para atacar o profeta. Mas ele esquece que o nosso Deus tem toda a ciência, tem todo o conhecimento, sabe de todas as coisas. Deus sabe até o que a gente está pensando aqui agora. Você está no seu coração aí. Então, o inimigo pode ser muito inteligente, mas Deus frustra seus planos por ser
Onisciente. Terceira verdade. O diabo, ele vê nossas ações, mas o Senhor conhece o nosso coração. O diabo sabe as nossas ações, mas só Deus conhece. E um coração contrito, o Senhor nunca despreza. A quarta lição que eu aprendo aqui é que o plano do inimigo é sempre preparado nas trevas. É o lugar de onde ele está, o lugar que ele habita nas trevas. Mas o guarda de Israel, ele nunca dormitará. O nosso Deus está sempre pronto. Deus não precisa dormir nem acordar, porque Deus é espírito. Mas, numa linguagem que chamamos de antropopatia, que é atribuir ações humanas a Deus, Deus está acordado enquanto Satanás está preparando lá os seus planos nas trevas. O nosso Deus está vendo tudo e ele sempre vai revelar. Você crê nisso? Uma outra lição que eu aprendo aqui, que a intenção do rei era prender Eliseu com qual objetivo? Calar as revelações, fazer cessar as revelações de Deus, para que ele então atacasse o rei de Israel. Ou seja, ele queria ter sucesso, mas o que estragava o sucesso é a revelação. Os planos do inimigo, às vezes, eles são detonados dentro da igreja porque Deus ainda revela. Às vezes as pessoas pensam que Deus está dormindo. Não dormitará o guarda de Israel. Tem gente que às vezes planeja no seu coração o mal, mas Deus revela. Você crê que Deus revela? Se Deus não revelasse, irmão, o diabo estava tendo sucesso. Mas ele não tem sucesso enquanto o Senhor está no controle de toda essa situação. Então Eliseu, para calar as revelações, porque eram as revelações de Deus ao profeta que impedia o rei de atacar o outro, de o rei da Síria atacar o rei de Israel. Ele não conseguia. Mas a Bíblia diz em Jeremias 43 e 13, agindo Deus quem impedirá? Ah, mas aquele senhor lá, meu irmão, não tem ninguém que vai impedir o agir de Deus. Só nós mesmos. Quando nós recusamos, assim mesmo, se Deus tiver um propósito com a gente, como, por exemplo, quando teve o propósito com Jonas, ele podia mandar outro profeta, mas ele queria Jonas. Essa é a soberania de Deus. Eu quero Jonas. Então não adianta aparecer Paulo, não adianta aparecer Pedro, Jeremias, Obadias, Sofonias, Malaquias, Josué, Moisés. É você. E se Deus escolheu, é a soberania dele que determina e ele então vai ter que ser você. Ninguém vai mudar esse plano. Quem está entendendo? Não adianta. Deus não faz o nosso jogo sujo. Deus não trabalha dentro das nossas artimanhas. Deus é um Deus de poder que age em favor do homem. Jeremias 29, 11. Eu bem sei os planos que tenho com vocês, que são planos de paz. Deus não faz esse joguinho que a gente está dentro da cabeça aqui. Não, que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Meu irmão, você só vai fazer se Deus permitir. E o inimigo só vai fazer contra você se Deus permitir. Porque ele está no governo. Levanta a tua mão e diga assim, Deus está no governo de tudo. Uma outra lição que eu aprendo é que o profeta Eliseu não se perturbou com a tropa. Por que ele não se perturbou? Deus havia enviado um exército para protegê-lo. Vamos ler esse Salmo 84. O que diz o texto aí do Salmo 84, 12? Senhor dos exércitos. É interessante isso. 2 exércitos. Ele põe o quê? Põe, bem-aventurado o homem que põe em ti a sua confiança. Então, quando nós confiamos, não nos perturbamos com a tropa. Não nos perturbamos com os nossos inimigos. Sabe aqueles vizinhos atribulados? Normalmente a gente tem um vizinho atribulado, sim ou não? Tem ou não tem? Tem, todo lugar tem.
Um vizinho atribulado. É só a graça, meu Manuel, só a graça. Então, eles se perturbam, eles se arrumam para fazer. Às vezes, Satanás, já sabendo disso, envia a sua tropa. Vai lá perturbar um pouco aquele crente, que ele hoje tem um culto especial lá de escola dominical, arranja um jeito lá dele não ir para a escola lá. Aí vem os demônios, começam a agir, mas quando Deus age, ninguém pode impedir. Não tem capeta, não tem demônio, não tem tranca-rua, até tranca-rua, que é o único demônio que eu acredito. Honestamente, estou falando aqui diante dos irmãos e de Deus. O único demônio que eu acredito que existe é tranca-rua, porque eu encontro com ele todo dia no Rio de Janeiro, em São Gonçalo. Toda hora eu encontro um tranca-rua na... É ou não é? Quem já encontrou um tranca-rua aí? Irmãos, ele é tão terrível, né, que ele tranca a mesma rua. Você pode buzinar, piscar, o camarada está lá. Não saio daqui, ninguém me tira. Só a graça, meu irmão. Só a graça, irmão Manuel. Quais são as lições que a gente pode aplicar à nossa vida que estão esculpidas aqui nesse texto? Primeira, Satanás é o principal das trevas. Quando se fala de príncipe, Satanás é o quê? O principal. Príncipe é principal. Não quer dizer que ele é príncipe, não. Né? Ele é o principal das trevas. E anda com a sua tropa de demônios para cercar nossa vida. Os nossos projetos, a nossa saúde, o nosso ministério, a nossa família, os nossos negócios e tudo mais que interessar a ele. Buscando a quem possa, ou seja, não pense, os senhores, que Satanás não dá importância para as nossas vidas. Ele quer destruir, ele quer cessar o crescimento da obra, ele quer fazer de tudo para atrapalhar. Então, ele busca cercar, às vezes, a sua saúde. Existem pessoas que estão sendo atacadas na sua saúde por Satanás. É o diabo que está fazendo isso. Também nos negócios. O negócio não vai, não anda. Você tenta daqui, tenta dali, meu irmão, tem alguma coisa errada. Está na hora da gente pedir a Deus a revelação. Meu Deus, abre minha mente, o que está acontecendo? Deixa eu enxergar. Às vezes Deus vai te mostrar, não um exército de anjos, mas vai te mostrar um homem amassando barro. Quem está entendendo? Deus vai te mostrar alguma coisa natural. Peraí, tem alguém vai lá, eu vou falar com você ali, ó. Você vai ver um camarada amassando barro, é ali que eu vou falar com você. Então Deus vai mostrar, às vezes, uma situação comum, que você tem que estar atento. Se você pediu a Deus, a sua oração, ela não é descartada. Todas as nossas orações, Deus pode não responder a todas, mas Ele ouve a todas. Ele pode até não responder a todas, mas Ele ouve a todas. Então, nesse sentido, Satanás está tentando pegar os seus negócios, atrapalhar seus negócios, a sua família. Levanta sempre alguém ali para atrapalhar. Quando tudo vai bem, surge um problema no meio da família, é ou não é? Parece um parente atribulado, alguma coisa, aí começa as discussões, aí vem a enfermidade do pai, da mãe, do filho, da avó, do avô, do tio. Aí aquela coisa começa a se espraiar em relação à família, e daqui a pouco a família está toda desestruturada, porque Satanás está fazendo os seus negócios. E também no ministério. Não pensem, os senhores, que o ministério pastoral, o ministério de presbíteros e diáconos, que Satanás também não arma. Ele arma suas arapucas, ele arma seus planos, ele faz planos. Eu sou testemunha aqui, se eu for dizer os planos que Satanás já fez contra mim aqui, eu ficaria aqui o dia inteiro. E tem aqui várias testemunhas que podem dizer, não, pastor, isso foi um plano do diabo. Muitos planos que aconteceram aqui foram planos satânicos. Nós tivemos aqui uma pessoa que pegou um dinheiro de uma irmã, 40 mil reais, e botou na conta dele, dizendo que ia proteger o dinheiro da irmã. Aqui na Betel, de alto nível. De alto nível. Eu falei, mas que negócio é esse? A irmã veio falar comigo, pastor, ele disse que é para que eu não gaste o dinheiro, para que eu não... Irmã, olha só, o dinheiro de cada um é administrado por cada um. Ninguém tem que administrar dinheiro de ninguém. A não ser as instituições financeiras que são
gabaritadas para fazê-lo. Você pega seu dinheiro, bota num banco desse grande, também não bota em banco pequeno, não, porque depois leva um balão. Mas a pessoa pegou esse dinheiro, a irmã veio falar comigo, irmãos, eu não sabia onde enfiava a minha cara. O que esse camarada está querendo fazer? Descaracterizar o pastor da igreja. Porque a irmã, essa irmãzinha vai lá, faz uma denúncia, dizendo que o pastor da igreja pegou o dinheiro dela. 40 mil reais. E depois o cidadão ainda teve a cara de pau de me mandar uma carta dizendo que estava fazendo aquilo para proteger a irmã. A igreja não soube disso, soube? Está sabendo agora, depois de uns quase 10 anos. Mas eu não falei para vocês. Qual era o objetivo de Satanás? Me prejudicar a imagem da igreja. Nós tivemos um caso aqui de um plano que Satanás armou. Trabalhou uma moça aqui na igreja, que era amiga que eu digo, amaziada com uma pessoa da nossa família, da minha família não, da família da minha esposa. E esse rapaz foi assassinado ali na Praça da Trindade. Estou falando que foi público, tá bom? Senão não falaria, não. Foi público, quem entendeu? Então levou 3 tiros. Quando foram investigar, sabe em quem recaiu a suspeita? Na moça que trabalhava aqui. Quando bateu aquilo, irmãos, eu tremi. Eu tremi mesmo, sinceramente. Eu fiquei apavorado. Ela foi a mandante do crime. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a orar a Deus o que eu ia fazer. Eu chamei um pastor, um cantor para vir aqui, que vocês conhecem, não vou citar o nome dele. Ele pregando aqui, ele chegou e falou, Deus está me mostrando a igreja na página de um grande jornal e eu vi ali na frente uma poça de sangue. Quando ele me falou isso, eu falei, pronto, é a confirmação de Deus. Eu chamei aquela senhora, falei assim, minha senhora, vem cá. Olha, eu quero que a senhora vá embora daqui hoje ainda. Eu vou lhe dar um dinheiro, a senhora some daqui, por favor. Pega suas coisas e vai embora hoje. Ah, mas eu tenho um filho, deixa seu filho com alguém e vai embora. Porque vão matar a senhora aqui dentro da igreja. Os caras que mataram foram mandados por ela. Mas depois que a polícia começou a investigar, eles começaram a passar aqui na frente da igreja. E ela se sentiu ameaçada. E veio falar comigo. E eles já estavam planejando matá-la. Porque ela era a única que poderia dizer que quem foi que matou. Vocês estão entendendo? Nesse momento, quando Deus usou aquele rapaz aqui, meu Deus, no outro dia eu peguei o dinheiro, dei a ela, ela foi embora para outro estado. A polícia, inclusive, esteve aqui procurando-a depois. Ela foi embora para outro estado. Eu não quero mais saber de nada, porque ia haver um escândalo a sair na página do jornal. Isso o rapaz viu aqui, ele não sabia de nada. Eu não contei isso para ninguém, estou contando agora, depois de mais de 15 anos. Eu estou contando para vocês. Quem entendeu? Então, um plano que Satanás fez para macular a imagem da igreja, Deus revelou a um cantor. E naquele momento, eu entendi que foi um aviso de Deus, eu tomei logo as providências também. Porque tem gente que recebe a orientação divina e não faz nada, fica esperando Deus fazer tudo. A parte dele ele faz, mas a sua você tem que fazer. Resultado, nós escapamos daquilo. E tantos outros planos que eu não vou falar aqui para vocês, foram planos feitos por Satanás. Eu sempre disse que Deus não faz gol contra. Porque Deus está fazendo, porque tem problema na igreja, tem isso, tem aquilo. Irmão, Deus não prejudica a sua obra por causa de ninguém. Pare com isso. De achar que Deus está prejudicando a obra por causa de um irmão. Deus não faz gol contra. Está claro isso? Então Satanás faz isso, ele está sempre ativo. Aí alguém vai dizer que Satanás está preso. Mas como está preso? Se a Bíblia diz, vigiai e sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor. O que ele está fazendo? Ele está andando em nosso derredor, fazendo o quê? Buscando a quem possa tragar. Então, observe isso. E a prova disso é que Jesus chamou os discípulos. Eu queria que o pessoal colocasse na tela o texto de Lucas 22 e 31, para você ver, de forma com as letras maiores,
quando Jesus chamou os discípulos e disse para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Olha só o que Jesus disse. Satanás quis cirandar como trigo. Coloca o versículo seguinte, está vendo ali? Coloca o versículo seguinte. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converter, confirma a teus irmãos. Mas eu roguei por ti. O que houve aí nessa situação? Quando Satanás quis pegar os discípulos, não era só Pedro, o foco dele não era Pedro, eram os discípulos. Aí eu trago, deixa eu falar isso aqui para depois explicar isso a vocês. O que diz Mateus Henry sobre isso? Ele diz que aqui Cristo está advertindo Pedro sobre o plano que o diabo tinha para ele e o resto dos discípulos, onde Satanás desejava sacudi-los com as tentações, para causar perda, como o milho, que quando é peneirado para trazer a palha, ou o trigo quando é chacoalhado e não sobra além de palha. Então, quando Satanás quis fazer isso, ele ia criar um salseiro aqui no meio daqueles discípulos. Aí Jesus fala, peraí. É o plano dele? Jesus sabia do plano dele. Diga comigo, Jesus sabia. O que Jesus fez? Eu roguei por ti. Sabe de uma coisa? Jesus tem intercedido por sua vida, é por isso que você ainda não morreu. Jesus tem livrado você de muitos acidentes, de muitas balas perdidas, e você ainda não compreendeu isso. E nesta manhã, Deus falou ao meu coração que nós precisamos dar ações de graça a Ele por coisas que Ele tem feito que a gente nem sabe. Eu roguei por ti. E essa aqui foi declarada aos discípulos. Mas e aquela que Jesus não declarou? Ele intercede por nós, e o Espírito Santo também intercede por nós, e ele orou, intercedeu ao Pai. O texto está dizendo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então o que Jesus fez? O que Jesus fez? Diga comigo, frustrou os planos do inimigo. E toda arma preparada contra ti não prosperará. Escute isso. Satanás não pode fazer nada, a não ser que Deus conceda permissão. Lembra de Jó? Só fez aquilo com Jó porque Deus permitiu. Então isso consolida, isso ratifica a proposta que nós temos de que Deus governa todas as coisas, inclusive sobre os planos do inimigo. Não, tudo que está acontecendo no mundo não está alheio à visão de Deus. Só que a intervenção de Deus não acontece do jeito que nós vemos como humanos. Que Deus pega o presidente Bolsonaro, coloca ele no topo e todo mundo então fica submisso e vai dar tudo certo. Não é assim não, o mundo tem que ter o seu curso natural. Mas quando Satanás tenta fazer isso, fazer aquilo, Deus está trabalhando, está agindo, Deus está governando tudo isso. Mas as coisas não vão acontecer quando o povo evangélico pensa, se botar um presidente evangélico, o Brasil vai melhorar. Vai melhorar nada. Vai melhorar nada. O mundo tem que ter o seu curso natural. Mas sobre toda essa desgraça que está acontecendo no mundo, há um Deus no céu que está olhando, governando tudo. Nada foge ao seu controle. Até o que você pensa, ele sabe. Até o que você pensou em casa, ele sabe. Agora, qual é a diversidade desse plano? Vocês pensam que Satanás tem um planozinho qualquer? Não, senhores. Ele é arguto, ele é inteligente, muito inteligente. Então, ele tem diversos planos. E aonde nós vamos encontrar essa diversidade de planos dele? Nas Escrituras. Ele está sempre planejando destruir o ser humano com seus ardis. O que é ardil, irmão? O que é ardil? Aí você vai lá para o nosso vocabulário, aí você vai ver que a palavra ardil significa laço. Nós já estudamos isso aqui, né? Ciladas. São ciladas. Ele está preparando ciladas. Então, o que Jesus nos ensinou? E que às vezes, desculpem eu falar isso aqui, que nós não fazemos. Tem crente que só ora assim, Senhor, me livra da tentação. Quando Jesus nos ensinou em Mateus 6, 13, pode colocar esse texto? Ele disse, quando vocês orarem, orareis assim, e não nos conduzas à tentação,
Eu não gosto dessa tradução. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quem é o mal ali? Quem é o mal? A palavra mal ali, no original, é maligno, é diabo. Ou seja, quando você ora, você tem que pedir a Deus para te livrar dos planos do diabo e do próprio diabo. Porque se livra de um plano, ele vai fazer outro. Quem está entendendo? Então você ora, Jesus ensinou isso na sua oração. Mas não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do... Então você nunca ore, só nos livra da tentação. Porque quem faz a tentação é o tentador. Então você tem que pedir a Deus para te livrar do tentador. Então a palavra maligno aí é traduzida como diabo. Seus planos, eles são expostos de Gênesis a Apocalipse. E vocês vão ver aqui uma variedade de planos, não todos, mas uma parte dos planos que ele usa. Por exemplo, ele usa a contradição. Quando Adão e Eva estavam no paraíso, estava tudo bem. Deus disse, olha, comam de todas as árvores, menos daquela que está ali. Aquela ali vocês não toquem nela. Porque quando tocarem, morrerão. Aí vem Satanás e contraditou tudo isso. Por que você não come? Não, porque Deus disse para não comer, que se eu comer vai morrer. Que nada, vai morrer nada. Vocês vão ser igual a ele. Olha só, isso é a contradita. Ou seja, Satanás sempre vai criar um plano para gerar uma contradição. E isso é muito comum nos nossos dias, na nossa vida. O uso da contradição. Às vezes nós contraditamos só por contraditar. Não temos nem razão para contraditar. Não temos base para contraditar. Mas temos um impulso satânico para contraditar. Isso faz parte do advogado. O advogado está lá para contraditar mesmo. Porque o advogado busca o direito. O juiz aplica a lei. E a justiça é cega, surda e muda. Então o advogado vai lá e vai ver a contradição. O contraditório, que é uma figura de direito, é uma coisa comum. Até na Bíblia, Deus facultou isso a Caim, quando ele pergunta para Caim, onde é que está o teu irmão Abel? Ele não sabia que Abel morreu, sim ou não? Mas por que ele pergunta? Para dar a oportunidade a Caim de apresentar a sua contradita, de apresentar a sua contestação, de chegar e dizer, não, senhor, meu irmão, eu matei meu irmão, eu cometi um erro e tal. Mas ele não, a contestação de Caim não foi adequável. Por quê? Porque ele falou, se eu sou lá guardador do meu irmão, naquele momento não foi boa. Aí, se fosse num tribunal, o juiz ia julgar o processo imediatamente. Por quê? Porque a contradição dele não foi correta, não estava de acordo. Então, isso é normal. Agora, o que não pode é contradizer aquilo que Deus estabeleceu para nós. Contradizer a Bíblia. É o que mais vemos por aí. E essa forma de contradição, ela está vindo hoje de muitas facetas. Ontem estava assistindo um vídeo e um pastor de uma baita de uma igreja dizendo que roupa não é costume, roupa é doutrina. Aí eu falei assim, meu Deus, aonde que está escrito isso? Roupa não é costume, é doutrina. E aqui nós não aceitamos calça comprida, não aceitamos isso, não aceitamos aquilo, porque é doutrina. Eu falei, mas onde que esse pastor tirou esse texto para dizer que roupa não é costume, é doutrina? Se fosse doutrina, eu tinha que estar aqui de vestido. E todos os pastores e homens de vestido. E não demora muito, isso vai acontecer. Porque lá nos Emirados Árabes, vocês sabem que eu estive numa cidade daquelas. A cidade de Dubai não é um país, é uma cidade dos Emirados Árabes. O país são os Emirados Árabes. Então, Dubai é uma... Lá, em Abu Dhabi, onde o presidente foi, eu estive lá também, todos os homens andam de vestido branco, até o chão. Todos os homens. Eu tenho até esse...
Como é o nome? Turbante, eu tenho esse trem, inclusive está lá no meu carro, de caixar aqui na cabeça. Original, que eu comprei lá. Então, os homens andam de vestido. Todo homem anda de vestido. E a mulher também, só que o homem anda de branco e a mulher anda de preto. Algumas botam uma burca que fecha, ninguém vê nada, e tem umas que ainda botam aquele óculos fundo de garrafa que parece mais daquele desenho animado que tem lá dos Minhões, né? Como é que chama? Minho. Esse trem aí. Então, aquele negocinho assim, ó. Olha, aonde está escrito que roupa é doutrina? Então, quando a gente fala isso aqui, a gente está contraditando a Bíblia. Porque a roupa é uma questão cultural. Não haverá vestimenta do homem e da mulher. Isso não tem nada a ver com o nosso Rio de Janeiro, com o nosso Brasil, com a nossa civilização. Senão, irmãos, os índios que andam nus lá, não precisavam, não vão, vai à igreja todo mundo peladão. Hein? Até porque o pecado entrou peladão, né? Foi ou não foi? Então, na verdade, a gente às vezes contradiz algumas coisas que não tem sentido. E quando bate de frente com a palavra de Deus, aí a gente tem que parar. Satanás usa muito a contradição. A contradição para atacar, para contestar, para apresentar uma contradita, para dizer que não é bem assim. Ele usa isso. Ele usa também a incitação, é um plano dele. O que ele fez com... O que é incitar? Aí você vai lá para o vocabulário da nossa lição. Incitar é estimular, é incentivar. O que mais? É instigar. Então, o que fez Satanás com Davi? Ele estimulou, instigou, incitou Davi a numerar o povo. Irmãos, era pecado contar o povo? Não. Mas aonde residia o pecado? O pecado residia no orgulho de ter um exército enorme. É isso que Deus não queria que acontecesse. Por isso que Deus castigou a Davi. Lembram disso? Deus castigou ele severamente. Né? Severamente. Morreu muita gente por conta da incitação. O plano que ele fez contra Davi funcionou. Que incitado o texto de 1 Crônicas, pode colocar na tela, pessoal, esses textos todos aí, tá bom? Mesmo que eu não peça, vocês vão colocando na tela. Aí dá um tempinho, se eu olhar, maravilha, se eu não olhar, também maravilha, tá bom? Esse primeiro de Crônicas 21:1, olha só. Então Satã, o inimigo, levantou-se contra Israel, induziu Davi a fazer um recenseamento de todo o povo debaixo do governo do... Olha só, ele, Satanás, não foi inspiração de Deus, foi quem que incitou? Meu irmão, se ele fez com Davi, imagina você que mora no Mutuapira. Olha só, ele faz isso, ele incita. Qual é a outra coisa? A traição. Ele incita também a traição. Vamos lá, pode botando o texto, tá, pessoal? Pode colocando esses textos todos aí, mas tem que ser mais rápido do que eu. Quando eu virar aqui, já está na tela. Vamos lá, João 13:2. Vamos colocando os outros. O que diz? Durante o final da ceia, preste atenção nisso, durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que deveria trair, quem que incutiu no coração? Foi quem? O plano dele é usar a traição. Ele usou para o diabo fazer o quê? Para Judas fazer o quê? O diabo usou Judas para fazer o quê? Trair Jesus. Cuidado com isso, viu, irmão? A traição é um pecado satânico. É Satanás que gosta de traição. Não tem outro, não. É ele adora isso. Tanto que ele pegou Judas para atrair quem? Logo quem, irmãos? Atrair o Filho de Deus. O que mais que ele tem aqui de seus planos? Para vocês verem a diversidade dos planos. Ele não faz só uma coisa, ele faz muitas coisas. Por exemplo, ele faz também oposição. Leia esse texto aí. Vamos lá, Atos 13:8. Toda a igreja, vamos ler junto? Olha só, Elimas o mágico
no entanto, Elimas, o mago, pois é assim que se traduz o nome dele, opunha-se ao que Paulo estava falando. Vocês tomem cuidado quando vê opositor à palavra de Deus. Quando vê alguém que se opõe, porque Satanás está nesse plano. É plano dele, para impedir o crescimento, para impedir que a pessoa se converta, né? Então Satanás vai se opor. O que mais que ele faz? Ele usa também a dissimulação. Existe uma diferença entre simulação e dissimulação. Todas as vezes que eu vou falar isso, eu tenho dificuldades para gravar bem o que é simulação e dissimulação. Mas o que eu entendo, se eu errar aqui, vocês me perdoem, simular é fingir o que não é. E dissimular é encobrir o que verdadeiramente é. Entendeu? Simular é o quê? Fingir o que não é. E dissimular é encobrir o que verdadeiramente é. Então, essa é a diferença entre simulação e dissimulação. Então, Satanás se dissimula. Ele é um dissimulador. Vamos lá, Efésios 6:11. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra... na tradução corrigida, diz nas astutas ciladas. Contra as astutas ciladas do diabo. Então, ele dissimula. Ele finge que é bom. Ele finge que a coisa não é bem assim. Né? Quem mais? Desculpe. O uso da subtração. Marcos capítulo 4, versículo 15. Coloca esse texto. Já colocou. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra foi semeada, mas assim que ouve, Satanás vem e toma a palavra que foi semeada. O que ele faz? Ele subtrai aquela palavra. Às vezes, uma palavra que você deveria levar para casa, Satanás já te distrai ali, ó. Quando chega ali fora da igreja, vem um pipoqueiro vendendo pipoca, você... Ô, Piscite, me dá uma pipoca. O saldo ali já esqueceu. Aquela palavra foi tirada do teu coração, você já não se lembra. Uma palavra que poderia mudar a sua história, a sua vida. Satanás faz essa subtração. O uso da persuasão também, ele persuade a pessoa. Da simulação, ele simula. Ele até se transforma em anjo de luz. Teve um pastor uma vez que falou assim, olha, quando você olhar para um anjo, olha para trás para ver se não tem rabo. Porque... Ele falou isso exatamente no sentido jocoso de mostrar a vocês que a gente não pode acreditar em anjo que você está vendo, não, porque tem muito anjo que não é anjo, né? São anjos, Satanás se transfigura em anjo de luz. O uso da sedução, esse é o pior deles. Meu Deus do céu, vê aquela morena de olhos verdes, cabelos pretos, compridos, corpo bem delineado, e fala assim, ô crente, eu preciso conversar com você, tenho que fazer um gabinete com você. Ah, mas eu não sou pastor, não, mas você pode, crente. Vamos lá, vamos sentar ali. Vamos ali naquele barzinho conversar comigo, daqui a pouco você foi seduzido. Sim ou não, irmão? Eu estou falando assim umas bobeiras aqui, mas para vocês entenderem que se eu for muito sério aqui, vocês vão ficar meio que enxavidos. Então, Satanás faz isso. Ele usa da sedução. E o uso dele, o pior deles, o pior dele é o uso da enganação, porque essa é a tarefa principal dele. Por isso que Jesus, em Mateus 24:4, disse assim, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, assim sendo, ele não pode ser subestimado em seus planos. Você não pode achar que Satanás é um Zé Ruela, é um Zé Mané. Não. Em Gênesis, ele engana quem? Uma mulher. Mas lá em Apocalipse 28, sabe qual é a proposta de Satanás? Enganar as nações. O que está escrito? Sairá para seduzir as nações. Então, note os irmãos, ele só seduziu Eva porque só tinha 2 lá, né? Agora não, agora ele seduz as nações. Quantos presidentes de nações estão sendo seduzidos por Satanás para fazer essa desgraça toda que está acontecendo no Brasil, ou melhor, no Brasil, no mundo, né, para dizer no mundo. E seduziu muitos aí. Inclusive tem um de 9 dedos que é instrumento dele. Foi. Sim. A possessão na vida do crente, eu considero impossível.
Se o crente for verdadeiramente crente, ele não pode ser possesso, ele não pode ficar possesso, mas ele pode ficar oprimido. Não é ficar oprimido. A palavra opressão significa sofrer pressão de. A gente sofre pressão. Se você tem um cargo, por mais simples que seja, até na portaria da igreja, você pode sofrer pressão, sim. Isso é opressão. Opressão, Satanás é de fora para dentro. Ele tenta forçar você, cerca você, tenta de tudo. Mas a possessão é de dentro para fora. Por que não pode um crente ser possesso por Satanás? Porque o Espírito Santo habita em nós. E não é porque a lei da física diz que o mesmo dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. É porque aonde Jesus está, Satanás não fica. Amém? Aonde o Espírito de Deus está, Satanás não pode pousar. Então ele vem do lado de fora. Agora, a Bíblia também diz, em 1 de Tessalonicenses, no capítulo 5, não deis lugar ao diabo. Viu? Não deis lugar ao diabo. Agora, como é que a gente vai encarar os planos do inimigo? Diga comigo, com confiança em Deus. No texto que nós lemos hoje, nós temos duas realidades que estão inseridas, que estão implícitas no texto. A primeira realidade é uma realidade visível. Ou seja, nessa primeira realidade, o rei da Síria, ele pretende produzir o medo no coração do profeta a ponto de mandar um exército para prendê-lo. Se fosse, me perdoe, não estou fazendo julgamento, nem fazendo uma má informação dessa realidade em relação a nós. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se fosse um de nós, é muito possível que a gente ficaria com medo. Sim ou não? Chegasse a acordar na sua casa, tem um exército cercando, você ia ficar com medo. Muitos de nós. Eu, para não generalizar, para não achar que... Eu não estou dizendo que os irmãos ficariam, mas para a gente entender isso, muitos de nós ficaríamos assim, ó, medrosos. Porque é uma realidade visível. O que provoca o medo não são as realidades invisíveis. É a realidade visível. Nesse sentido, ter tal verdade, ela é vista na expressão do moço, porque o moço já tremeu nas bases. O moço disse, ai meu senhor, que faremos? Então, isto porque o medo, ele faz parte do ser humano e sempre está associado à perda da incapacidade de ver Deus operando na sua dimensão. Ou seja, por que as pessoas ficam com medo de, às vezes, até de vir para a igreja? Com medo da bala perdida, com medo do assalto, com medo... Por quê? Porque é uma realidade visível no Brasil, no Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo, sim ou não? Mas nós deveríamos superar isso. E devemos superar. Em que sentido? Nós não estamos vendo, por outro lado, que existe uma outra realidade, que é a realidade invisível. Que Deus está guardando os seus. Ah, pastor, mas eu soube de um pastor que foi assassinado, né, recentemente, aqui no nosso município. Meus irmãos, como é que você vai impedir uma realidade dessa? Nós estamos diante de um clima de insegurança total. Ninguém está isento de uma bala perdida. Nós temos uma irmã aqui que foi alvo disso. Ninguém está isento. Agora, Deus tem nos guardado? Tem. Mas Deus tem protegido até quando a pessoa recebe uma bala perdida e parte para a eternidade. E eu me lembro muito bem quando o pastor César de Andrade disse, e quem disse que Deus não guardou ele? Deus não tem compromisso com esse corpo, Deus tem compromisso com o que está dentro desse corpo, que é a nossa alma. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, não fica com medo do homem, mas fica com medo de Deus, que tem poder para matar o corpo e lançar a alma no inferno. Fica como? O homem só pode jogar meu corpo para o túmulo, mas a minha alma vai para a presença de Deus. Deus me guardou. Quem sabe até de me desviar lá na frente. Quem sabe de acontecer outra coisa. Exato, a Bíblia chama até de preciosa a morte dos seus santos. Então não vamos dizer que Deus não guardou. Vocês estão querendo, me desculpe, estou falando vocês, né, a sociedade evangélica em geral, acha que crente não pode sofrer acidente, não pode acontecer nada. Quem disse que não pode? Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Não pensa que vai ser fácil.
qualquer um, mas Deus tem nos guardado, sim ou não? Então, por quê? Porque nós não estamos olhando exclusivamente a realidade visível, porque Deus está operando na sua dimensão espiritual para nos proteger. Muitos dos nossos ais e questionamentos poderiam ser evitados se nós tivéssemos também um maior nível de intimidade com Deus e confiança, pois assim a gente não teria uma visão limitada às circunstâncias desfavoráveis, mas enxergaríamos, além das circunstâncias desfavoráveis, a circunstância favorável. É como fez o profeta. Meu filho, você está vendo as circunstâncias desfavoráveis. Olha lá, está cercado. Você precisa enxergar não a realidade visível, mas a realidade invisível. Você sabe o que é o invisível? É aquilo que Deus faz que você não vê, mas está acontecendo. Olha só, eu vou pedir ele para te dar só uma palhinha do que está acontecendo. Fecha teus olhos. Orou, Senhor, abre os olhos desse moço. Estou conjecturando. Abre os olhos desse moço. Agora olha, meu filho. Meu Senhor, tem carros e cavalos de fogo em redor desses homens todos. Se eles atacarem, não vai sobrar um. Nós precisamos acreditar na realidade invisível de Deus. Por quê, pastor? O profeta não se desespera, pois o seu nível de intimidade com Deus, com o Senhor dos exércitos, com o Senhor, o rei tinha um exército, mas o nosso Deus tem exércitos. Os anjos, ele comanda todos eles. E faz ver os carros de cavalheiros em torno dele e de fogo, demonstrando a real proteção de Deus. Nesse momento, o medo é frustrado, a confiança é fortalecida e Deus é glorificado. Quando aquele moço olhou para isso, quando ele viu aqueles carros de fogo, ele falou assim, meu Deus, que coisa linda, nós estamos protegidos, porque se aqueles homens ameaçassem atacar o profeta, Deus já tinha preparado. E outra coisa, não foi preciso usá-los. Deus mostra a proteção, mas usa o próprio profeta. Porque se daqui a pouco ele estende as mãos lá e todos os homens ficam cegos. Por que os anjos de Deus não sacou as espadas e foi para lutar com o exército? Porque esse mundo invisível é a realidade que nós precisamos viver. Nós não podemos ficar só achando que vamos ser guardados pelos policiais que estão na rua. Tem que aumentar a polícia na rua, tem que botar mais carro na rua. Irmãos, não adianta nada, porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Isso não obsta as sentinelas. Por que nós temos segurança na igreja? Por que nós temos segurança? São as sentinelas. Teve um pastor que falou, pastor, mas o senhor não confia em Deus? Claro que eu confio. Tanto confio que eu botei sentinelas. Tanto confio que eu botei sentinelas. Porque se o senhor guardar a cidade, vão vigiar as sentinelas. Quer dizer, mas as sentinelas não são anuladas. Elas não são dispersadas, elas não são abortadas, elas não são dispensadas, elas não são excluídas, não. Se você puder botar um bom alarme na sua casa, coloque. A igreja tem 2. A igreja tem câmera. Eu pego meu celular aqui agora e vejo cada setor, inclusive o carro que está lá no estacionamento. Isso é o sentinela. Mas a real e verdadeira segurança vem de cima, vem daquele que está protegendo a gente. É a realidade invisível. Ademais, no momento de medo, é bom a gente se lembrar deste salmo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Diga comigo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Agora, olha o que diz o Salmo. O Senhor dos exércitos está conosco, está comigo, está com você. Vamos dizer isso, irmãos? Isso mostra para Satanás, isso é uma palavra profética e uma palavra poderosa para Satanás saber que nós não estamos sozinhos. Vamos dizer juntos. O Senhor está, o Deus de Jacó. Aquieta-te, minha irmã. Não fica com medo, meu irmão, porque o Senhor tem protegido você dos planos do inimigo. Pastor, como é que Deus governa esses planos? Todos os projetos humanos
E as próprias ciladas do diabo, elas redundam em nada e apenas servem para cumprir a palavra de Deus. Pois não é a força que tem a última palavra, mas quem tem a última palavra é o Senhor. Assim nós compreendemos claramente que Deus exerce o governo sobre todos os atos planificados de Satã. Deus exerce o governo. Diga comigo, Deus exerce o governo sobre todos os atos planificados de Satã. Primeiro, porque o diabo não pode fazer nada se de Deus não vier a permissão. Não pode fazer nada se de Deus não vier a permissão. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 11 e capítulo 2 de 6, vocês vão encontrar essa informação. Quando Satanás quis prejudicar Jó, destruir Jó, Deus falou assim, olha, ele não me adora só porque ele tem bens. Ele não me adora só porque tudo vai bem. Ele me adora porque ele é um adorador. Faz o seguinte, toca em tudo que ele tem, só não toca nele, na vida dele. Então Deus permitiu. Segundo, a Bíblia vai nos dizer, olha só você ler o texto. Eis que meu servo está entregue em tuas mãos, contudo poupa-lhe a vida. Se Deus sabia que Jó... E outra coisa, vou repetir o que eu sempre tenho falado aqui, 500 vezes já falei. Deus não provou Jó. Deus não provou Jó. Deus não precisava provar Jó, porque Deus afirma quem é Jó. Um homem íntegro, sincero e que se desvia do mal. Se Deus falou isso de Jó, Deus não precisava prová-lo. Senão Deus estaria desdizendo o que ele disse. Na verdade, Deus quis provar para o diabo que é possível o homem perder tudo e não negar ao Senhor. É isso que Deus quis fazer. Eu discordo de todos esses textos que falam a aprovação de Jó. Eu não vejo provação de Jó. Eu não vejo. É um conceito meu, irmão. Eu tenho meu direito, que eu leio a Bíblia. Eu posso não estudar a teologia, mas eu leio a Bíblia. Amém? Então vamos lá. Nessa segunda realidade, o medo é estancado e o diabo nada pode fazer se Deus não permitir. Outra coisa, a Bíblia diz que Jesus se manifestou para desfazer as obras do... A Bíblia ainda diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele... Por que você fica com medo do diabo? Tem crente que se alguém botar uma macumba, ele vai ligar para minha casa de madrugada. Pastor, botaram uma macumba aqui. Vem orar por mim aqui, pastor. Traz um óleo ungido para jogar aqui, pastor. Porque botaram... Irmã, não fica com medo de macumba. Macumba não pega no crente. Praga não pega no crente. Maldição não pega no crente. Porque você foi lavado, remido e comprado pelo poder do sangue de Jesus. Você está coberto. O Senhor é o seu protetor. Que mais? A Bíblia... Ele nos livrará, a Bíblia diz que ele nos livrará do laço do... A palavra de Deus deixa claro que revestindo-nos da armadura de Deus, poderemos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E ainda declara em Romanos 16 e 20. E o Deus de paz, preste atenção, e o Deus... Aqui não está dito que é o Deus de guerra. Aqui está dito que é o Deus de... O Deus de paz esmagará em breve Satanás. Ele vai esmagar debaixo dos vossos pés. Ele já tem uma posição, que é debaixo dos nossos pés, mas você não tem autoridade para esmagá-lo. Mas o Senhor tem. E não vai demorar muito. Então o texto termina, diante do que a Bíblia diz acerca dos planos de Satanás, qual é a conclusão? Se tememos a Deus e percebemos, por ação do Espírito Santo, que Satã está arquitetando alguma coisa contra a nossa vida, se você perceber isso, por revelação do Espírito Santo, o Espírito Santo fala na nossa mente, no nosso coração que está aqui, ó. Não é nesse aqui que ele fala do que está aqui, ó. Você vai ouvir, vai sentir no teu coração a confirmação do Espírito Santo. Satanás está planejando contra você.
Satanás fez 5 planos contra mim. 5. Contra a minha vida. 5 planos. Ele fez de tudo. Esses 5 planos, eu orei 1 ano. Direto. Colocando cada um desses planos na mão do Senhor. Eu não posso nem comentar esses planos para vocês aqui. Mas eu me lembro do último, quando eu peguei meu dinheiro, fiz um acordo com a empresa, investi todo o meu dinheiro na compra de parte da sociedade para me se tornar dono da empresa, tal qual o diretor. Claro que com cotas bem menores. E dei entrada no meu processo. Já contei isso a vocês. Dei entrada. E o Banco Central não aprovava. Me pediu imposto de renda. Eu fui e mandei. Passou mais uns 6 meses, me pediu de novo o imposto de renda. Eu falei, mas eu já mandei. Aí o diretor, manda de novo, para eles aprovarem logo isso. Mandei e não aprovou. Resultado, o processo ficou 2 anos no Banco Central. O Banco Central não aprovava o meu ingresso na empresa. Como eu vi essa óbice, eu falei assim, Deus está nesse negócio. Deus não vai permitir que eu caia nessa cilada. Passado mais um tempo, eles fizeram uma reunião do Banco Central, eu gravei todinha no meu celular, a droga que foi que o irmão ligou para mim na hora que eu estava lá. Estragou minha gravação. Meu Deus, quando eu olhei assim, meu Deus, estragou. Mas eu consegui pegar boa parte, aí veio uma ata para me assinar, do Banco Central. Eu falei assim, eu não vou assinar isso. Mas assina, que senão ele não vai liberar. Não, não vou assinar isso, não tem nada a ver com o que nós combinamos lá. Eu tenho tudo gravado, eu sei item por item, não vou assinar. Luiz, não, você tem que assinar. Eu falei, não vou assinar, ninguém vai me obrigar a assinar isso. Não assino, não assino. Aí fui lá para a minha sala, Deus falou no meu coração, saia dessa sociedade. Eu fiz uma carta para o dono da empresa, assinei, mandei a secretária entregar a ele, falou assim, eu não quero mais, me devolve todo o meu dinheiro que eu investi aqui, não quero mais. Mas o que houve com você, não sei o quê, não quero, não quero, não quero. E eu sou extremamente decidido, irmão, quando eu embilco o negócio também, sai de baixo. Não quero, acabou, não adianta que ninguém me convence, só Deus. Aí ele fez a rescisão, eu vendi as minhas cotas para a irmã dele e eu saí da empresa. Dia 3 de outubro de 2008. Passado quase 2 anos, a empresa foi liquidada pelo Banco Central. E sabe qual é o nome que saiu na massa falida? O nome do diretor, do outro diretor e da irmã do diretor. E seria ali Paulo Afonso Generoso. Deus me livrou daquilo. Sabe por quê? Com o meu nome ali. Todo o meu patrimônio estaria bloqueado pelo Banco Central e pela Justiça. Eu não podia comprar, não podia vender, todo o meu dinheiro, tudo que eu tenho, ia perder tudo. E Deus me livrou daquela dor de cabeça. Chegaram a dizer para mim assim, um advogado, Paulo, você está no olho do furacão. Eu falei, mas Deus vai me tirar. E Deus me tirou. Portanto, irmãos, eu tenho muita experiência nessa questão de planos do diabo. Eu escapei de muitos, até de morte eu escapei. E outra coisa, Deus usa o nosso temperamento. Deus sabe que eu tenho um temperamento complicado. Eu, quando embirro com o negócio, não quero, ninguém me convence. Nem Terezinha. Ela sabe disso. E quando eu decidi, o homem ficou bravo comigo. Lá, não, mas você também não coloca o seu, não sei o quê. Luiz, não adianta, você pode falar o que você quiser. Eu não quero mais, eu estou decidido. Quando eu decido, está decidido. Pronto. Isso é uma coisa que Deus me deu. Meu temperamento é esse. E foi esse meu temperamento, que não é um temperamento passivo e compassivo, que Deus usou para mim sair de armadilhas, sair da morte. Eu já escapei de uma morte ali na Marechal Deodoro, esquina com a Jânsia de Melo, por causa do meu temperamento. Eu já contei isso aqui também para vocês. Por causa do meu temperamento. Porque eu sou meio que explosivo, sou pavio curto. Então o camarada estava na minha frente, era 10 e pouca da noite, o sinal abriu, e o cara não saía, eu engatei na buzina. Pé! Aí o cara deve ter dito assim, agora só para contrariar que eu não vou. Aí, pum, pisou no freio, eu vi as luzes acenderem.
Aí, irmãos, aquilo durou menos de 5 ou 10 segundos. Quando passou o carro da Limpaté, numa velocidade incrível. Se eu entro ali, ele ia me pegar de lateral. De lateral, ia me jogar lá quase no início da Amaral Peixoto. Ali eu vi a mão de Deus. Foi em 1983. Olha, isso está aqui, ó. Sabe por quê? O meu temperamento é assim. E não foi porque, na verdade, desculpa, eu cometi um erro aqui. Não foi bem assim. Foi que eu estava na frente e quando abriu o sinal, o cara já buzinou. Aí eu olhei assim, só para contrariar, agora que eu não vou, pisei no freio. Foi isso, eu estou até trocando aqui a bola. Mas quando eu fiz assim, e eu ainda olhei pelo retrovisor assim, pô, o cara apavorado, o sinal mal abriu, o cara está buzinando. Falei, agora que eu não vou. Foi aqueles segundos que eu pisei no freio, que passou o carro da Limpaté numa velocidade incrível. Ele desceu a ponte, fez assim, ó. Mais 2 ou 3 segundos que eu avanço, ele ia me pegar de lateral e me jogar lá no Corpo Bombeiro. Por sinal, ficar perto dali. Então, eu vejo a mão de Deus agindo. Você já viu a mão de Deus? Levante a sua mão aí. Comece a pensar nisso, irmãos. Porque Deus é o Deus que nos mostra uma realidade visível e uma realidade invisível que você não vê, mas Deus está agindo na realidade invisível. Deus está protegendo você, irmã. Deus está te protegendo. Deus está protegendo você. Deus está guardando a sua vida dos laços e das armadilhas.